bem-vindos a mais um Papo de Canteiro. Hoje aqui com o Ricardo Almeida, figura ilustre. E antes da gente começar, Ricardo, vou falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Como você já pode ver aqui nos nossos quadros, todos eles estão disponíveis para você. E aqui abaixo na tela ou em algum lugar dos comentários vão ter todas as redes sociais dos nossos patrocinadores. A WBS é a maior solução em impermeabilização do mercado. Qualquer problema que você tiver de impermeabilização, ela traz a solução para você. A Teles Machado Engenharia disponibiliza imóveis de extrema qualidade para você. E não poderia deixar de fora a nossa empresa de audiovisual aqui, que faz todo o trabalho de filmagem, todo o trabalho de captação de imagens e áudio aqui, para trazer essa qualidade do nosso produto, que é a usina Trancoso, tá? Então, fica atento, vai nas redes sociais, curta, compartilhe nossos vídeos. E antes de dar seguimento aqui nesse vídeo, vai aqui no sininho, assina as notificações, compartilha, se inscreve no canal, que vai fortalecer muito para esse vídeo aí atingir um público cada vez maior. E agora, Ricardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui presente. Vamos falar um pouco aqui sobre estrutura metálica, conhecer um pouco dessa figura ilustre aí. Eu que agradeço, Márcio. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa, pelo podcast, está bem interessante. Você conduz muito bem, eu assisti vários. Não assisti todos não, mas assisti uma boa parte aí. Muito obrigado. Eu acho que é um tema hoje que vai trazer muita audiência aqui pra gente, porque assim como eu, fico muito curioso com a estrutura metálica, conheço muito pouco do sistema, praticamente nada, não sei como funciona, e estou extremamente curioso aqui, cheio de perguntas para fazer. E nada melhor do que começar pelo começo. Vamos falar um pouco de quem é o profissional, como surgiu o interesse pela engenharia, como foi essa formação aí. Fala um pouco pra gente. Eu tenho um irmão, né? Esse interesse pela engenharia ele nasceu acompanhando um pouquinho do meu irmão. Meu pai é mais velho, né? Meu pai completa esse ano 90 anos, então eu tenho um irmão por parte de pai que formou em 81, no ano que eu nasci. Então eu acompanhei um pouquinho, eu já mais adolescente, eu acompanhei um pouquinho o trabalho dele e comecei a me identificar com a parte de engenharia, né? Antes disso, eu comecei também a gostar de computação. E aí eu ficava na dúvida se eu ia para computação ou se eu ia para engenharia. E aí eu imaginei o seguinte, eu comecei a sentir que computação meio que era um hobby para mim, assim, mas eu não queria exatamente trabalhar com aquilo. Então fui para engenharia. Escolhi engenharia e apliquei também. Muito cedo eu comecei a mexer com computador. E em 96, mais ou menos, passeando por uma banca de revista, comprei uma revistinha que vinha um CD, instalei um programa, do nada apareceu um programinha lá 3D, eu dei um extrude na figura, né? Desenhei um círculo, dei um extrude na figura. Quando eu vi aquilo eu fiquei apaixonado, cara, por essa área de computação gráfica. E aí eu falei, o que eu vou fazer que dê para aproveitar isso que eu estou gostando também, que é a computação. Eu entendi que a engenharia é uma área de tecnologia que dá para aproveitar, então decidi fazer engenharia, né? Quando eu entrei para a engenharia, eu já estava trabalhando com computação gráfica. Eu comecei em 96 e eu entrei em engenharia em 2000. Então eu tive 4 anos ali de um hobby que meio que virou uma profissão também. Então eu comecei a ficar muito bom nesse negócio de computação, comecei a trabalhar nessa área, eu fazia maquete eletrônica. Eu falei, estou fazendo maquete eletrônica, engenharia, tudo a ver agora. Entrei para a engenharia e aí foi... essa primeira parte aí da sua pergunta, né? Como que se deu esse... Sim. E aí já começou essa relação. Mas lá você fez toda a parte acadêmica, e como foi essa questão de começar a paixão pela estrutura de aço? Como foi que isso se aproximou da sua vida? A metálica foi o seguinte, veio, por isso que eu falei da parte da computação, porque eu comecei a fazer trabalho para maquete eletrônica, para arquitetos. Uma das maquetes que eu fiz foi uma cozinha de aço para uma indústria em Socorro. Aí levei para o cliente, isso eu já tinha entrado para engenharia, eu já estava no 3º período. Levei para esse cliente, eu vendia a maquete eletrônica, né, nessa época, isso aí a gente está falando eu estou falando de 2002, 2003. Ele tinha o protótipo, ele tinha o projeto, na verdade, da cozinha, mas ele não tinha imagem dela, então eu produzi essa imagem e ele gostou demais, ele gostou muito, aí levou para outro colega dele. Foi o Sérgio da Seman, lá em Socorro também, que era uma fábrica de estrutura metálica, né? E aí, nesse momento,
o Sérgio estava montando uma estrutura aqui de Aracaju, que é aquele centro de artesanato, ali na Orla, aquela estrutura sei qual é. com uma cobertura amarela, né? Sei. Amarela e ele é lilás roxo ali, a estrutura. E aí o Abreu, né, esse rapaz da fábrica de aço, Sérgio, que bacana essa cozinha. Ele falou, pô, como é que você faz isso? A gente começou a conversar, né? Eu gosto de modelagem 3D e tal. Aí durante a montagem dessa estrutura, ele teve um problema lá para unir os dois arcos, porque é uma concordância ali que estava complicada de fazer em 2D, né? Na época ele tinha um projetista, sim. Que era o Dilson, que ele fazia tudo no AutoCAD. Ele começou na prancheta e depois no AutoCAD. Mas visualizar isso em 3D estava complicado, eles não estavam conseguindo fazer essa montagem. Eu falei, eu acho que eu consigo desenrolar isso aí. Aí instalei o programa e saiu, o negócio saiu. Quando eu entreguei para ele falou, vamos fabricar. Ele deu pro encarregado e fabricou aquela peça. Cara, nesse momento, falei, é isso que eu quero. Saiu dali do mundo. Eu fiz a conexão, entendeu? O negócio real. Eu fiz a conexão da computação gráfica com a estrutura, a engenharia, um negócio que eu estava vendo, só que eu estava no terceiro período ainda. Mas nesse momento, eu já decidi, é isso que eu quero, cara. Virou o gatilho. Virei o gatilho. Falei, não, é isso que eu quero, já estou decidido. E aí, nesse momento, isso é bom, né? Eu acho que é interessante. Quanto antes você identificar uma área que você quer ir. Sim. O que eu fiz na universidade? Eu foquei muito na área de estruturas. Porque já estava claro para mim que eu queria aquilo. Quando eu vi uma peça se transformar, uma coisa que eu projetei ali, que eu ajudei ali naquela concepção, numa utilização da ferramenta que eu já estava gostando, né? Só voltando um pouquinho, para você ter ideia, Marcelo, nessa época, eu já com 17 anos, eu estava publicando na maior revista de computação gráfica que tinha no país, que era Digital Design. Eu já estava sendo cotado para trabalhar em agência, no Rio de Janeiro, em São Paulo, só que eu não quis sair de Aracaju. Sim. Eu, 17 anos, o ncg.com fez uma matéria comigo desses trabalhos que eu estava desenvolvendo. E aí, só que eu não estava ganhando dinheiro com isso. Era puro hobby. Era puro hobby. Mas eu quero engenharia. Aí, quando eu consegui conectar, que foi nessa fábrica, quer dizer, eu não escolhi a estrutura metálica, né? Sim. Eu gostei daquilo ali e falei, bom, eu quero metálica. Ela lhe possibilitou enxergar, juntar a todas as paixões. Porque a metálica envolve tecnologia, né? Isso é uma vantagem para poucos, porque você vê muito aluno aí, muita gente, muito engenheiro que está na faculdade, que não sabe para onde vai, não sabe para onde quer ir. Então você já estava focado em achar onde é que eu vou, eu tenho que achar. Eu achei rápido, isso foi bom. Foi bom e assim, eu brinco que as outras matérias eu deixei meio de mão, sabe? Eu estudava o suficiente para passar. Se você me pedir para fazer um projeto de uma tomada aí, mas foquei muito em metálica. E aí, durante a faculdade você descobriu essa paixão, descobriu que você podia unir tudo isso. Foi. E aí, vou trabalhar em cima disso aqui. E quais foram os outros passos para você conseguir? E tecnologia, veja que interessante. O que eu achava da construção? Eu não gostava de obra porque eu achava muito bagunçado. Sim. E aí eu consegui, caramba, então eu estou com a oportunidade de trabalhar com metálica. Eu estou entendendo que é um negócio que tem tecnologia, que é o futuro, que promove uma estrutura mais limpa, um canteiro mais bacana. Minha mãe fazia reforma na casa lá e eu falei, muito bagunçado mesmo, eu sofria com reforma. Eu falei, eu não quero trabalhar com obra assim, ainda mais essa coisa muito artesanal, sim, né? Sim. Então casou, aí fechou. Nesse momento eu já estava decidido, já no terceiro período. Terceiro período, falei, é isso. Muito bom, muito bom conseguir descobrir isso, né? E aí, quando eu formei, eu já tinha uma certa experiência de fábrica, uma boa experiência de fábrica, e aí dei sequência. Aí você entrou na parte foi uma pós, foi mestrado, você procurou qual caminho aí que você queria seguir? Você queria aprender mesmo para execução, queria ensinar, como foi essa decisão? Aí, nesse momento, o Sérgio lá, ele me incentivou muito a fazer uma pós, né? Porque eu não tinha confiança em calcular. Eu era um projetista nesse momento. A gente contratava, eu estava encarregado de contratar os projetos. A gente contratava o projeto em Minas. Tinha uma calculista em Minas que a gente contratava os projetos. Aí eu contratava o projeto dela, ia perguntando as coisas, acompanhava, né? Assim, quando eu recebia, tirava dúvida, mas ela estava em Minas. Eu não estava do lado vendo ela projetar. E aí, nesse momento, eu comecei a pegar jeito, pegar gosto para querer também calcular. Nesse momento na fábrica eu modelava equipamentos para a usina de açúcar. E aí eu falei, bom, eu quero calcular metálica também, eu quero aprender isso. Como que eu vou deixar de modelar esses equipamentos se estava sendo rentável para a empresa? Sim. Aí eu conversava com o Sérgio, né? Sérgio,
eu quero sair de ficar só modelando equipamento e tal. Ah, mas o cliente gosta, eu entendia, né? Pô, ele mesmo. Os clientes gostavam, a gente fazia modelagem na época mecânica, né? De um cristalizador, de um exaustor de usina. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu fui para um colega meu, do Bugio, lá de onde eu nasci, né? Eu falei, Fábio, ele jogava fliperama comigo. Fábio, rapaz, você leva jeito para computador, leva jeito para isso. Você quer aprender aqui o negócio? Tá aqui um livro, tá aqui o programa, veja aí, baixe, instale e tal. O emprego eu tenho. Eu não tinha falado de emprego nesse momento, ainda não tinha falado de emprego não, né? Aí ele começou a trabalhar, aí ele fazendo os exercícios todo dia me trazia. Eu falei, eu sei o que é que eu vou fazer. Aí com uns 3 meses que ele já estava bom, aí eu fui lá, né, pro dono da empresa, né? Falei, ó, eu quero agora mexer com metálica mesmo. Não, mas e como é que vai ficar a modelagem? Não tem quem mexe com isso e tal. Nós estamos falando aí de 2003, né? Não tem quem mexa com isso. Eu falei, não, tem sim, eu conheço um rapaz que mexe. Tal, traga ele aqui. Aí eu trouxe, Fábio, vamos lá. Quer conhecer lá? Pá. Nessa época eu era de estagiário, o Fábio entrou ganhando mais que eu, né? Eu falei, pai, que isso, meu amigo? Aí ele começou a trabalhar. Eu tinha uma salinha e ele ficou trabalhando. Nesse momento, cara, assim, deu uma coisa na minha cabeça. Eu falei, cara, eu consegui fazer o que eu queria, ajudar um colega e atender o que a empresa estava precisando. Nesse momento veio foi natural, assim, foi uma coisa assim, caramba, eu consegui fazer uma ligação aí que ficou bom para todo mundo. Eu aprendi uma coisa, ensinei para um colega, ele aprendeu, rápido ele ficou melhor que eu, porque eu também parei, né? Fui fazer outra coisa, eu fui implantar outro sistema dentro da fábrica, aprendi esse outro sistema, e aí estamos nesse momento. Formei, o Fábio, ele ficou na empresa e eu fui embora para Belo Horizonte, incentivado pelo dono da empresa também, pelo Sérgio, né? Cara, vai fazer uma pós e tal. Aí o que aconteceu nesse momento? A Uzi Minas tinha vindo fazer um curso aqui, e aí eu conheci alguns engenheiros da Uzi Minas. Aí liguei para eles, posso ficar um tempo aí com vocês, conhecendo a usina, vendo como é que tá? Não tem como, aqui a gente tem só um trabalho chamado VTA, que é Visita Técnica Assistida, que o visitante vem, fica, acompanha todo o processo, vê como é que a gente trabalha e depois vai embora. E qual o prazo máximo que pode ser feito isso? 3 meses. Aí eu assinei minha carteira pela fábrica e passei 3 meses dentro da usina. Mas o meu intuito era fazer a pós na UFMG. Sim. Só que eu ainda não tinha feito prova, nem entrevista, nem nada, né? Mas eu fui antes. Aí comecei a trabalhar na Uzi Minas e depois fui fazer a prova para a UFMG. E por que Belo Horizonte? Porque lá tem as siderúrgicas, a própria Uzi Minas é uma grande siderúrgica, né? Então você já se implantou ali na aquária, deixa eu ver aqui como é o mercado, era a sua curiosidade maior. Eu fui para entender o mercado e com muita sede de aprender. Entendi. Em Belo Horizonte, você já falou aí, é o berço da coisa. Como é que funciona esse mercado lá em Belo Horizonte? Como foi que você visualizou isso e enxergou essas oportunidades? Como é que é a história do aço no Brasil, assim, dos projetistas? Os americanos, eles chegaram para implantar a CSN. Dentro da CSN foi gerada a FEM, que é a Fábrica de Estrutura Metálica. Então, os primeiros brasileiros que foram treinados pelos americanos foram dentro dessa fábrica. Depois, esses profissionais saíram para São Paulo. Um ficou em Volta Redonda, que é o Doni Belay, que é um projetista bem antigo, bem consagrado. E eu estudava pelos livros dele, né? Ele ficou em Volta Redonda. E aí, aí teve um pessoal que foi para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, naturalmente, a gente tem as mineradoras lá, né? Tem minério. Então, o negócio começou a aquecer ao redor das mineradoras. Aí, siderúrgica, Uzi Minas. Os japoneses vieram implantar a usina e tal. A Universidade de Minas, ela tem esse foco na metálica, né? Ele tem um laboratório muito bom, tem professores que fazem parte do comitê da norma aí, eles determinam, professores que têm voz dentro da norma, né? Tem muitos estudos, mestrado, doutorado. Então decidi. E por que não ir para São Paulo, por exemplo? Além desses fatores todos, eu achava que Belo Horizonte é uma cidade mais tranquila, né? Sim. Mais parecida um pouco com Aracaju. Entendi. Então a decisão foi essa. E você teve a oportunidade de conseguir estudar com algum desses professores, de usufruir do conhecimento deles? Como foi ter essa experiência? Então, o primeiro impacto foi quando eu cheguei na Uzi Minas, né? Eu cheguei na Uzi Minas, um prédio muito grande. Nessa época ele tinha 6 andares, 1.500 pessoas
trabalhando. E a usina, que é em Ipatinga, na época tinha 22 mil pessoas trabalhando. Nossa. E quando eu sentei lá na Uzi Minas, do meu lado, Humberto. Aí Humberto lá, Ascânio, Lincoln, Bruno Campolina, os colegas, né? Aí Humberto Belei, o sobrenome dele, eu falei, esse sobrenome eu conheço. Ele era filho do Eudoni, né? Eu falei, caramba, eu já tomei aquele impacto. Eu tô com o filho do... O Humberto, filho do Eudoni. O pessoal brincava que a mamadeira dele chegou de ponte rolante. O camarada já nasceu no ambiente assim. É filho do Eudoni, com mestrado no ITA. Cara, cabeção, né? QI alto. Eu falei, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui com esses caras? Aí eu fiquei com muita sede, cara. Ou seja, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque quando eu estava aqui em Aracaju, não é igual hoje, que a gente acessa um curso online, que a gente faz... A gente procurava coisa em comunidade, né? Na época procurava muita coisa em comunidade no Orkut. Era muito limitado. Era muito limitado. Hoje a tecnologia, a internet dá essa vantagem aí. Como a gente contratava o projeto de Minas, o projeto chegava, eu olhava para ele, tirava uma dúvida ou outra, mas eu não via ele sendo produzido. Sim. Eu não via ele sendo produzido. E lá não, eu vi o pessoal trabalhando. Cara, assim, eu fui ouriçado, né? Eu fui assim, quando eu cheguei lá, meu amigo, eu virei uma esponja. Eu quero sugar tudo que puder aqui. Meus sentidos afloraram, assim. Meu ouvido ficou desse tamanho. Eu falei, eu vou escutar tudo, vou absorver tudo que esses caras estão mexendo aqui, entendeu? Só que, nesse momento, naquele movimento lá, tudo eles meio que me deixaram de lado um tempo, entendeu? Aí eles começaram a brincar o calango. O meu apelido lá é calango. Calango pra lá, calango pra cá, aquela brincadeira. Eu falei, eu quero começar a trabalhar com vocês aqui, quero fazer projeto, cara. Ah, não sei o que, tá, vai sair alguma coisa aí pra você mexer e tal. Pô, vou só ficar olhando aqui, vocês trabalhando e tal. Aí o que eu fiz? Aí eu falei, vou fazer alguma coisa, cara. Aí veio a computação gráfica de novo pra me salvar. Como me empregou a primeira vez, eu falei, ela vai me empregar de novo. O que eu fiz? Tinha um caderno azul assim, do Guilherme Jardim, o nome desse arquiteto. Ele estava fazendo uma casa em Light Steel Frame. Já ouviu falar? Sim, já. Casa em Light Steel Frame, ele estava fazendo lá. Né? E aí eu peguei e falei, cara, esse negócio aí, eu vou fazer alguma coisa com isso. Aí quando dava 5 horas, que todo mundo ia embora, eu pegava esse caderno dele e levava para casa. Aí comecei a modelar essa casa. Toda para fazer a montagem dela, peça por peça. Comecei a modelar peça por peça, painel por painel, cada parafuso. E não são poucos. Não, eu achava que quando eu chegasse em Belo Horizonte, o pessoal já ia estar avançado nesse negócio, mas o pessoal não conhecia. A gente não estava devendo nada assim nesse sentido, sabe? Entendi. O pessoal não tinha, não se falava em BIM, não se falava em modelagem 3D assim. Sim. Eu acompanhava o pessoal do Rio, eu estava porque já era um hobby que praticamente era uma profissão que eu tinha. Aí comecei a modelar aquele negócio, tal. Rapaz, com uma semana eu montei a casa inteira. Aí falei, vou apresentar para Guilherme. Aí cheguei lá, Guilherme, abri o notebook, vou dar uma olhada aqui. Aí falou, o que é isso, Calango? Falei, vem aqui. Aí a casa toda sendo montada, né? A sequência. Vamos ver se essa... Caramba, cara. Não, vou ter que apresentar isso pro pessoal da Cosipa. Ele fica tipo um vídeo montando. Ele foi encaixando, porque era um software, que era um invento, e ele faz a montagem mecânica, né? Ele monta a sequência de montagem do equipamento. Só que eu fiz a casa com software de mecânica. Eu fiz a casa com software de mecânica. Aí ele falou, que isso, Calango? Isso é muito doido, meu irmão. Aí eu falei, apresente na reunião da Cosipa. Quando tiver todo mundo aqui, ele falou, vou apresentar. Aí ensinei para ele a operar o negócio, ele foi e apresentou. Ele falou, cara, foi um sucesso. Foi bom demais e tal. Vamos fazer outro, vamos fazer essa clínica aqui. Aí começaram a me passar serviço, né? Aí com 3 meses, falei, aí acabou o meu tempo lá, né? Não podia ficar mais. Aí o superintendente Pedro Osvaldo me chamou na reunião com todo mundo, a Cosipa, Uzi Minas, com os engenheiros lá, falou, Calango, a gente quer agradecer demais seu trabalho aqui e a Uzi Minas está lhe dando uma bolsa de mestrado e a oportunidade de você ficar aqui com a gente, você vai ficar aqui, a gente vai pesquisar coisa junto. Os caras me ofereceram um mundo de fundo, cara, assim, muita coisa. Você quer trabalhar em quê? Quer trabalhar em fábrica? Aí, na época, o arquiteto Ascani, que hoje é diretor comercial, fez uma carta de indicação para mim para trabalhar na maior fábrica de metálica do Brasil, que era a Codem na época, assim. A maior fábrica de edifícios múltiplos andares. Tô aqui com um rapaz que veio de Aracaju, esforçado, tá? Eu tenho essa carta até hoje. E aí, para você indicar para vocês aí a Codem. Eu falei, caramba, Codem. Aí, eu não quis, cara. Eu agradeci.
Ele disse, cara, Calango, você não vai ficar... Eu pensei que você ia dizer, eu peguei, agarrei isso aí. Eu não sabia que eles iam me oferecer isso também, mas eu já tinha me comprometido com um projetista lá que eu conheci no Orkut. Caraca. Nesse meio termo, nesses 3 meses, eu conheci o André, que é um projetista que já trabalhava há 10 anos lá, um excelente projetista. Sim. Ele trabalhava com a esposa e com o cunhado, eram 3 pessoas. E eu conheci ele pela internet, como disse, em comunidade, né, de estrutura metálica. E ele só fazia detalhamento de fabricação e montagem. E eu era muito curioso para saber como é que era um projeto desse. Aí eu falei, André, comecei a mostrar o que eu sabia de modelagem. Ele falou, Calango, isso aqui... porque você fala, pô, o cara já sabe que isso é Calango, porque o pessoal da Uzi Minas, né, espalhou. Aí virou um personagem, esse Calango lá. Figura histórica. Aí o que aconteceu, cara? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria, tipo uma sociedade, a gente fez uma sociedade informal. Eram eles 3 e eu sozinho. Você implanta isso aqui pra gente, cara, tem muito pouca gente que mexe com isso. A gente vai fazer modelagem 3D de estrutura metálica. Eu falei, cara, bacana, vamos investir nisso aí. Aí juntamos, né? Nós 3. Em 8 meses a gente tinha 28 pessoas trabalhando. Nesse intermédio, eu chamei o Fábio, lembra do rapaz que eu deixei lá? Sim. Eu liguei para ele, Fábio, estamos precisando de você aqui, cara. Aí ele falou, caramba, Ricardo, você falou que ia aí e tal, que eu ia trabalhar com você, e eu não acreditei não. Eu falei, não, estou precisando, cara. Aí ele, não, vou falar aqui com o Sérgio, tá, mas ele não vai gostar muito não. Eu falei, cara, eu sei, mas eu imagino. Tu vai ter que treinar outro, assim, cara. Veja aí, pô, Fábio, é mercado, né, cara? Mercado, Fábio, tal. Ele, não, eu vou, cara, eu vou. Ele queria ir também, né? Aí ele foi. Aí, como eu disse, cerca de 8 meses a gente cresceu muito rápido. Muito rápido, assim. A gente fazia... o sistema estava funcionando muito rápido. A gente não tinha... Nessa época, a gente estava competindo com empresas grandes. A gente pegou uma obra grande lá no Maranhão. Trabalhando lá de Minas, a gente foi contratado para uma obra lá no Maranhão. Só que o que aconteceu? Toda essa turma estava trabalhando para um projeto só. Aí a gente cometeu o grande erro, né? Primeiro grande erro assim, do negócio. Quando você tem uma empresa e você trabalha para 1 ou 2 clientes, na verdade você não tem uma empresa. Você está empregado e não está sabendo. A qualquer hora ele pode lhe demitir. É um patrão, do mesmo jeito. Sim. Porque foi o que aconteceu. Essa empresa, ela parou, ela atrasou o pagamento e a gente só estava trabalhando para eles. A gente não estava pulverizado no mercado. E aí complicou. O crescimento rápido não fez cegar também, porque às vezes também cresce muito rápido, também está tão envolvido ali que não consegue enxergar muita coisa. O grande problema de crescer rápido, eu acho que é isso, né? Eu vou lhe dar um exemplo. A gente tinha um escritório pequenininho que dava pra gente ter ficado lá. A gente mudou para uma cobertura. Um escritório na cobertura de um prédio, bacanão, bonito. E aí foi bem nesse momento, cara. Aí a gente teve que entregar a sala, entregar tudo, todo mundo, vamos voltar para casa. A gente voltou para casa de André, inclusive. Ficamos lá um tempo com a equipe bem enxuta, tal, o negócio meio se agarrando. E aí terminou que a gente separou. É meu amigo até hoje, mas nós separamos. Aí eu fui e montei uma empresa para prestar serviço para outra empresa de engenharia. Entendi. Dentro lá de Minas, que foi a Unitec, que é uma empresa grande também. Entendi. Rapaz, eu tô impressionado com o poder da proatividade. Por um detalhe, que às vezes o pessoal tá aqui assistindo, trabalha em obra, e, mas o engenheiro não me pediu, mas o cara não me pediu, se mostra, se torna importante. Como ele não delega a função, vai atrás, mostra que você sabe fazer, mostra que você tem potencial, e o pessoal não mostra. Você vê por uma atitude de proatividade onde chegou. Mas como é que se portou depois de ter quebrado? Como foi para você? Que às vezes a gente pega no fracasso, tá ali, aprende muito com aquela pancada. E como foi esse aprendizado para você? Fez ir por onde? Tecnicamente quem sofreu mais foi o André, porque a minha sociedade com ele era meio que informal. A minha empresa não estava no meu nome, né? Mas eu me sentia dono. Aí esse me sentir dono, vou fazer o link com isso que você falou. Meu pai me dizia, o Marcel, toda empresa que você trabalhar, vista a camisa e sinta que você é o dono. Desde a época que eu trabalhei com o Sérgio na semana, quando eu olhava para ele assim, falei, se eu tivesse sentado no lugar dele, o que é que eu iria fazer agora? Para o bem da empresa. Quando o empregador ele percebe que você quer o bem de verdade da empresa, até uma discussão que você tenha com ele, ele vai perceber em algum momento que você está querendo o bem da empresa.
Você está querendo fazer o melhor da empresa, Sim. para a empresa, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, eu procurei fazer isso. E procurei... Cara, como é que eu posso servir aqui? Independente de alguém me chamar, foi mais ou menos como eu fiz com o Guilherme. Eu vou fazer um negócio, vou entregar para ele apresentar. E outra coisa, eu entreguei para ele apresentar a casa. Eu não bypassei. Sim. Eu não fui lá e, eu sou bacana, deixa eu apresentar aqui. Não, Guilherme, vai lá e faça uma apresentação. Para você respeitar as cadeias ali, porque senão você fica uma ameaça, entendeu? Pô, esse camarada chegou aqui e agora quer ser o aparecido aqui, que quer fazer esse projeto de um jeito que ninguém fez. Isso é importante. Se eu tô aqui, você é meu colega, cara, Marcel, toma aqui, vamos fazer junto isso aqui. Eu não vou lá pro chefe que é você, eu sou o bambambam. Aí você já vai me ver, meu amigo, automaticamente como uma ameaça, né? Isso. Então, é isso, essa atitude, né? Proatividade, é uma coisa que a gente comenta sempre. Por que eu tenho muito esse assunto também? Porque quando eu dava palestra de metálica, o pessoal sempre... Como você montou o escritório? Mais ou menos essa conversa que a gente está tendo agora, entendeu? E montando... Aí você montou seu próprio escritório. Depois que você se separou desse sócio, você montou seu próprio escritório. Aí eu abri uma empresa para prestar serviço para a Unitec. Eu e Fábio. Então eu alocava a hora minha e de Fábio. O Fábio nessa época era funcionário meu, ele era CLT dentro da minha empresa. E a gente locava a hora trabalhada dentro dessa Unitec. Na verdade, eu conheci uma pessoa no curso de especialização e ele estava precisando de professor de invento. Ele queria treinar a equipe de projetistas dele no evento e o Fábio sabia. Eu falei, Fábio, você vai dar aula para os camaradas lá. Rapaz, não sei o que e tal. Fábio tímido, né? A gente, quando chega numa cidade diferente, o seu sotaque já chama atenção, todo mundo quer saber, você tem um sotaque diferente, de onde veio por quê, que história é essa, não sei o que, como é a sua história. E o Fábio era muito tímido, né? Eu falei, não, Fábio, vamos ter que desenrolar isso aí. Aí ele foi primeiro fazer, treinar esses projetistas dentro da plataforma. E eu cobrava as horas dele. Eu falei, Fábio, você vai ter que trabalhar por nós dois por enquanto. Eu falei, cara, vamos fazer o quê? Eu vou colocar a hora sua e eu tô parado. E eu falei, tem que arrumar coisa para mim. Aí, Fábio, dentro dessa empresa, né, na época essa empresa tinha umas 200 pessoas, era uma empresa de projeto, atuava muito em siderurgia e mineração. Aí o Fábio lá dentro falou, Ricardo, estão precisando, cara. Eles estão fazendo uma apresentação de uma planta nova de uma usina. Por que você não faz uma apresentação para os caras? Eu falei, cara, vou fazer mais uma vez, né? Tentei me antecipar, né? Aí fui lá fazer uma apresentação para eles. Falei, deixa eu fazer uma apresentação para vocês apresentarem para o cliente de vocês, para vocês ganharem esse projeto. Na época era a Valorec, era uma usina nova da Valorec, VSB, Valorec Sumitomo, investimento altíssimo. Valorec é francesa, Sumitomo uma siderúrgica japonesa. As duas se juntaram, na época investimento de 9 bilhões de reais. Aí eu falei, por que vocês não apresentam isso aqui, o projeto todo em 3D? Cara, eu faço. Vamos testar aí. Aí comecei a fazer. De novo, o 3D me salvou, entendeu? Aí fiz e os caras gostaram. Só que nesse período que eu estava fazendo lá dentro, eu estava querendo mesmo era aprender o projeto, para eu ficar encaixado lá dentro. Porque quando terminasse isso aí, eu me encaixei. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar lá dentro dessa empresa, na parte de estrutura metálica mesmo. Sim, já projetando. Já auxiliando o calculista ali. Sim, que era o que eu queria aprender. Eu queria aprender o dimensionamento, o cálculo estrutural. Aí você ficou quanto tempo nessa empresa assim? Aí nós ficamos aí uns 2, 3 anos. E aí você montou sua própria empresa? Foi meio que foi obrigado, né? Essa empresa ela mudou a forma de contratação dela. Ela tinha empresas prestando serviço lá dentro e ela não quis mais, assim. Ela queria todo mundo CLT, né? E aí chamaram a gente, eles gostavam muito do nosso trabalho, e no caso eu e Fábio, né? Sim. Chamou, não tem mais como um jeito vocês ficarem aqui como empresa, ou vocês vão virar funcionário nosso ou vocês vão... Só que aí você teria que ser exclusivo, né? Aí eu tinha comprado uma salinha pequena a título de investimento, estava lá parado. E aí ele falou, a gente tem quanto tempo para decidir isso? Isso foi na sexta-feira. Não, segunda já não dá para vocês estarem aqui. Eu falei, caramba. Aí eu olhei para Fábio, e aí, Fábio? Falei, e aí? Nossa, vamos arriscar, vamos embora. Vamos para a salinha. Aí levamos os computadores e começamos. Caraca, e como foi começar a fazer grandes projetos de estrutura metálica? Primeiro você deve ter começado com alguns pequenos projetos. E a gente queria saber como foi sair do pequeno projeto para um prêmio Gerdau.
Aí vamos lá, o que aconteceu? Nesse momento aí Fábio montamos um escritório pequeno, estamos lá. Eu tentei converter que a Unitec fosse a primeira cliente nossa, né? Porque a gente já estava trabalhando lá. Sim. Ele não queria a gente fisicamente lá dentro, porque pode gerar um passivo trabalhista e tal. Eles chamavam na época pejotização. Sim. Uma empresa dentro da outra, mas se tem um horário e tal, não é legal isso aqui. A gente quer deixar um negócio mais regulamentado, mais certinho. Se a gente cumprir um horário lá, não quero empresa aqui dentro não, a gente só quer CLT. Então, eu falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer alguma coisa pequena aí. Comecei a ficar no pé deles, né? Ajuda a gente aí e tal, estamos começando o escritório e comecei a me mobilizar. Voltei pro pessoal da Uzi Minas, tô trabalhando aqui, o que é que vocês têm pra gente aí? Comecei a criar uma rotina de prospecção, né? Aí comecei a ter a necessidade de aprender sobre vendas, sobre prospecção. Eu me sentei na mesa, quando eu olhei para Fábio e a gente tava sem serviço nenhum, eu falei, caramba, e agora? Agora a gente vai ter que botar serviço aqui dentro. Eu comecei a estudar, comecei a procurar livro de vendas, como é que faz uma prospecção, quais são as técnicas. Você tem que ficar ali registrando as ligações, quantas ligações eu estou fazendo. Comecei a fazer isso, cara. Comecei a ir atrás, né? E começar a pegar serviço pequeno, para ter confiança, e aí a gente foi aumentando. Foi aumentando o tipo de trabalho, comendo o mingau, né? Você come pelas beiradas, né? Aí foi lá devagar até você chegar a conseguir entrar em projetos mais relevantes, né? De maior destaque e tal. Traz pra gente, assim, que pra você foi um grande desafio, assim, esse projeto aqui, o arquiteto agora pegou pesado, agora a gente vai ter que trabalhar aqui, tem algum, assim, que você lembra pra trazer pra gente? O primeiro, assim, que foi um destaque, eu ainda estava com o André, na verdade, foi um monumento Minas-Japão. Foi pro arquiteto, que a gente não conhecia ele na época ainda, que é o Gustavo Pena. E esse trabalho chegou pra gente através da Uzi Minas, né? Eu já tinha saído da Uzi Minas, mas a Uzi Minas indicou a gente para fazer o projeto de detalhamento de fabricação. Ele tinha um calculista, desenvolveu, e a gente ficou responsável por todo o detalhamento de fabricação e montagem do monumento. Para você ter ideia, quem fez esse monumento foi a Uzi Minas Mecânica, que é um braço da Uzi Minas na área de fabricação de estrutura. Ela tinha muito know-how em pontes, em grandes estruturas, viadutos metálicos. Por exemplo, aqui em Sergipe, essa ponte que vai para a Praia do Saco, você vê tem umas vigas amarelas, metálicas, Uzi Minas Mecânica ali. E aí o cara da Uzi Minas Mecânica, ele passou, cara, ele ia assim... Ele passou uma semana no nosso escritório para ter coragem de passar o trabalho para a gente. Ele ficou lá e, não, o que vocês fazem? E isso aqui vocês fazem como? E aquilo ali? Para ter confiança, porque era um projeto que ia comemorar os 100 anos da imigração japonesa em Minas Gerais. E foi essa imigração que gerou a Uzi Minas. Sim. Então era de grande responsabilidade. Então eles ficaram uma semana dentro do nosso escritório fazendo auditoria de tudo para saber se a gente ia conseguir fazer esse detalhamento. Então esse foi o grande desafio. Só que para o arquiteto, que é o grande mentor do negócio, a gente era um desconhecido, né? Ele não via nosso trabalho. Nós fizemos o projeto de fabricação que a Uzi Minas fez, que a Uzi Minas fabricou. Sim. Então a gente era apagado até esse momento. E esse arquiteto é extremamente famoso, muito conceituado. É um arquiteto renomado em Minas, o Gustavo Pena. E a gente ouvia falar dele e tal, grandes obras, mas a gente não tinha contato com ele. Então esse foi o grande desafio técnico, vamos dizer assim, né? Desenvolver uma estrutura que é totalmente diferenciada para a fabricação. Ela é uma esfera que fica suspensa, toda curvada. Ela tem uma cápsula de aço dentro. Ela tem uma cápsula de aço que precisou ser desenvolvido uma ferramenta igual produzida na indústria automobilística para poder curvar e formar essa cápsula em 2 dimensões, curvar a chapa em 2 dimensões. Então foi só essa cápsula na época custou R$2 milhões desse revestimento. O acabamento dele foi todo feito com lanternagem, igual faz na parte automobilística também, na indústria automobilística. Então foi um desafio, esse foi o primeiro, né? Mas a gente não tinha um contato direto com o arquiteto, né? Mas e deu certo. Ficou pronto o objetivo. Aí você teve um contato com o arquiteto? Não. Mas chegaram outros projetos? Ainda não. Ele era bem assim, a gente estava longe ainda, né? Aí vamos lá para frente. Quando a gente está com o escritório,
eu conheci o calculista desse arquiteto, né, que já estava querendo se aposentar e tal. E eu fui chamado para uma reunião para ajudar ele numa cobertura de uma quadra pequena lá atrás de um empreendimento maior. Aí fui para essa reunião. Aí ele, no meio do caminho, ele desistiu de fazer essa quadra e eu assumi. Um projeto pequeno. Só que o entorno do projeto, ele era bem diferenciado, que é a Fundação Zé Renner. É do fundador da Ambev no Brasil, o camarada que trouxe a Antártica, né? O que aconteceu? Eu estava projetando as quadras do fundo, que eram estruturas relativamente simples, né? E aí na reunião, nesse dia, com o arquiteto, foi a primeira vez que eu conheci ele, ele começou a tirar pilar da parte bonitona da fachada, né? E ele estava na reunião com o pessoal de concreto, um escritório também muito bem posicionado em Belo Horizonte, chamado Paulo BD, a BD Engenharia, que estava responsável por toda a parte de concreto dessa estrutura, né? E ele começou a ousar demais na fachada. E cada reunião ele tirava um pilar, tirando pilar, e eu quero isso tudo em balanço, um arco de 160 metros de comprimento, que sobrepõe assim 8 metros em balanço para frente, ele é inclinado. Ele começou a arrojar mesmo na estrutura, né? E o pessoal de concreto começou a ficar, não sei o que, tá, isso tá complicado. E eu estava na reunião nesse dia, né? Aí eles olharam para mim, e aí, encara a metálica. Eu falei, dá para fazer tranquilo. Caramba, que arrependimento, cara. Aí esse tranquilo me custou muito tempo, viu? Aí o que aconteceu? Dá para fazer tranquilo. Então vamos testar. Eu falei, caramba, eu voltei pro escritório, meio que desafio a gente tá agora. Você disse que dá para fazer um negócio desse, cara, que estrutura louca aí e tal. Aí foi quando a gente começou a desenvolver nesse projeto. Foi o primeiro assim que realmente a gente assumiu junto desse escritório dele, né? E foi o projeto, inclusive, que depois de pronto, ele foi premiado, né? Que a gente conseguiu esse prêmio aí em 2021, bem depois da gente já ter feito ele, né? Entendi. Porque esse prêmio ele só vale depois de 5 anos que a obra estiver pronta, tem todos uns critérios, né? Cara, e aí hoje, aí você vem, constrói sua carreira, ganha prêmio, e hoje você entrou nesse mundo de palestra, entrou nesse mundo dessa parte de mundo digital, né, vamos dizer assim. E como é para você participar? Tá saindo não, está inserido nessa parte de projetos e conseguir dar conta também dessa parte digital, de palestra? Eu não dou conta, não. É assim, é não conseguindo o que se faz, né? O que aconteceu? Quando o escritório estava bem organizado, a minha meta era o seguinte, Marcel. Eu sempre trabalhei com uma metodologia que eu pensava assim, eu tenho que deixar alguém fazendo o que eu estou fazendo para eu querer fazer uma coisa nova. Sim. Então, quando eu estava com esse escritório em Belo Horizonte, eu conheci o Henrique, que ele tinha saído da Unitec também, a Unitec fechou depois. E aí eu peguei o talento que tinha na Unitec na época, que era o Henrique. Falei, Henrique, você vai ficar comigo aqui agora, eu vou te passar tudo. Aí ele começou a trabalhar comigo. E eu, jogando conhecimento, tudo que eu podia ensinar para ele o mais rápido possível, porque eu queria sair da parte de cálculo do escritório, para ficar mais livre para pensar em estratégia e tal. E eu consegui fazer isso com uns 3 ou 4 anos. Ele assumiu essa parte. E aí me deixou mais tranquilo para eu começar a pensar na empresa como um negócio mesmo, como estratégia. Sim. Aí o que eu pensei? Em 2014, o mercado já estava dando uma baixa grande em Belo Horizonte. Eu falei, cara, vou voltar para Aracaju. Era um desejo que eu já tinha, eu disse, vou tentar um mercado totalmente diferente. E quando eu cheguei aqui, eu vim em 2015, deixei o Henrique e o Fábio lá. Eles assumiram o escritório, eu transformei eles em sócio, né? E vim para Aracaju montar o escritório daqui. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que a gente tinha que quebrar paradigmas. Aí tinha que ser uma coisa mais assim, um posicionamento mais educativo. Então, vamos fazer palestra, vamos para a construtora, vamos na construtora mostrar estrutura metálica e ferrugem, porque não é caro, não é bom, não é como é que é e tal. Vamos tentar quebrar esses paradigmas. Aí em construtora, universidade, e comecei a fazer palestra. Eu não gosto, assim, um frio na barriga enorme.
Na universidade eu abandonei trabalho, cara. Quando eu ia falar em público assim, eu dei um branco que eu fiquei nervosão. Eu só não saí correndo pela porta porque a professora estava na porta. Não pulei a janela porque ela estava fechada. Eu sentei e fiquei, cara, não vou voltar mais nunca nessa turma. Uma aula de administração. Aí eu me vi tendo que me desenvolver nessa parte. Aí comecei a fazer curso, comprar livros também de marketing, de tal, para eu poder desenvolver o mercado, tentar contribuir com esse mercado, né? Então foi por aí. A pegada da vinda para Aracaju foi mais assim, uma coisa mais educativa, né? Eu falei, eu tenho que ver como é que eu posso contribuir com o mercado. E lá em Belo Horizonte, não. Lá o cliente já chega, eu quero o projeto desse galpão, eu quero o projeto desse shopping. Lá já está inserido. Já está inserido, então você não precisa... A mudança de cultura para tudo é muito difícil. Você não precisa discutir nada, né? Aqui não. Eu quero saber o seguinte primeiro. É mais barato, é mais caro? E esse negócio de enferruja, não enferruja? Como é? E quem faz? Como é? Você tem que trabalhar todo um contexto aí de quebra de paradigma, entendeu? Entendi. Então é diferente. E fazer isso aqui em Sergipe é complicado por conta da aceitação. O pessoal tem muito... vamos fazer de concreto que eu já sei que está certo. Vamos fazer de concreto que eu já sei que está certo. E para funcionar, você tem que mexer em toda a cadeia. Porque o que eu percebi? Não dá para você ficar fazendo adaptação, né? O projeto, quando chegava para a gente, o arquiteto, ele projetava pensando em concreto. A nossa escola ensina concreto. A nossa tradição é concreto. Então, ele, desde a concepção, mesmo que ele lance a estrutura lá, ele lança a estrutura de concreto. Um pilar de 30 por 30, sei lá, 30 por 40, 20 por 40, não sei o quê. Os vãos, ele trabalha toda a modulação baseada em concreto. E ele não tem ali o jogo de cintura também da interface, né? Então, a gente tenta orientar desde o começo da concepção. Por quê? Porque eu vi isso sendo feito em Belo Horizonte. Eu tentei simplesmente copiar o que eu vi do mercado em Belo Horizonte. Tentar, entre aspas, educar o mercado aqui, fazer da forma como Belo Horizonte faz, que funciona. Então, já que funciona lá, por que eu não consigo fazer aqui? Então, como é que é feito lá? O Gustavo Pena, ele tem uma equipe que só trabalha com metálica. Ele só trabalha com metálica, ele gosta, conhece, faz a concepção metálica, o negócio já nasce metálico. E eu vi a diferença disso, quando já nasce para aquilo. Você não precisa fazer uma adaptação. Então, quando a gente já começa o projeto fazendo a adaptação, o negócio já fica meio... Sim. Fica meio um Frankenstein, né? Não é o ideal. O arquiteto já não pensou naquilo daquela forma. Principalmente se a gente está falando de uma residência, se a gente está falando de uma obra diferenciada. Um galpão, não. Colocar um galpão é mais simples. Um galpão pré-moldado para o metálica. Não tem tanta... O pilar está ali, a tesoura, a cobertura e pronto. Mas uma coisa que envolve os materiais, como é que a gente vai colocar essa alvenaria, sei lá, como é que é o alinhamento da alvenaria? Por dentro, por fora? Como é que a gente vai tratar a fachada? Como é que vai ficar a fachada? A alvenaria vai passar por fora? E como é que a gente vai amarrar a alvenaria nisso aqui? Então, todo esse conceito é diferente da metálica. Entendi. Então, a gente tem que tentar mexer na cadeia toda. Entendi. Como aqui não tinha profissional só de metálica, quem trabalha, o arquiteto ou o construtor, ele vai diretamente na fábrica. Entendi. Isso ocorre bem menos lá em Belo Horizonte. Lá eles procuram um escritório, para desse escritório você ter o projeto e você sair cotando em várias fábricas aquele projeto de um escritório. Teve essa cultura que a gente tenta trabalhar dessa forma parecida com Belo Horizonte. Você falando agora em mudar toda uma cadeia, a gente também, na minha área, que é a cultura organizacional do canteiro de obra, ali a questão a industrialização da construção civil dentro do canteiro de obra, lá no começo você falou, a construção hoje, a construção é muito, como é que eu posso dizer? Artesanal. Então, existem maneiras que você vai fazer que você consegue fazer uma linha de produção. Então, hoje eu tenho essa dificuldade de implantar nas empresas, de querer implantar nas empresas e mostrar. Então, você tem que mudar essa visão da empresa, você tem que mudar a visão da maioria dos engenheiros. Já faço assim, deu certo, mas você pode economizar muito com isso, 20%, 40%. Então, é muito difícil e você ter conseguido isso, estar conseguindo fazer isso, é admirável. Assim, eu posso falar para você que é um trabalho pesado. E falando de antecipação, o que acontece? Aí eu comecei a me enxergar, não era uma meta minha assim, eu comecei a me enxergar, eu tô tentando realmente ajudar, tentar configurar um mercado aqui da forma que eu acho que era bom para ele trabalhar.
eu falava pro pessoal no escritório, rapaz, eu estou vendendo seguro de carro na terra que todo mundo ainda está andando de carroça. Sim. Da forma assim, que eu tenho que ainda educar o pessoal a utilizar um produto para depois eu vender só o seguro daquele produto. Nem o carro eu vendo. Porque eu não executo estrutura metálica. Sim. E aí eu ficava pensando assim, cara, eu tô fazendo um trabalho. E esse trabalho, eu comecei a ter prazer nele. Né? Comecei a ter prazer. Ir para as universidades, falar de aço. E depois eu assisti uma palestra sua e comecei a querer trabalhar com isso. Entendeu? Entendi. Eu tenho profissionais aí que estão fora daqui e disseram, pô, eu tô aqui fazendo mestrado, coloquei até no meu Instagram essa semana, um colega dizendo, eu tô aqui fazendo mestrado, depois que assisti uma palestra sua aí, eu tô na área de metálica aqui, se não me engano, não sei se é em São Paulo, cara, lá no sul, sudeste. Eu tô aqui e depois que eu assisti uma palestra, duas pessoas essa semana falaram isso. Isso é gratificante. Eu falei, caramba, cara. Tentei. Cara, e assim, escutar essas histórias pra mim, que eu tava falando até com você hoje mais cedo, eu digo, pô, a entrevista vai ser do cacete, a entrevista vai ser muito interessante, porque tem muito assunto bom pra passar pro pessoal. E pra galera que tá em casa aí, o que é que você passa, assim, pela sua experiência de vida, pela sua carreira profissional, qual é a dica que você dá pra quem tá nos assistindo? Quem quer se inserir nesse mercado de estrutura metálica aí, o que é que tem que buscar hoje? Eu acho que a dica maior você já deu. Na verdade, para quem quer se inserir em qualquer lugar, é uma postura de proatividade. O que eu falo assim, Marcel? A empresa é difícil você... Eu entendo que assim, as linhas normais falam, prepare seu currículo, entregue no mercado, sair entregando currículo. Eu nunca trabalhei entregando meu currículo. Então a experiência que eu tenho é de tentar antecipar uma necessidade daquela pessoa. Eu olho aqui, estou olhando aqui para a sua sala. Rapaz, eu trabalho com iluminação, então eu acho que a iluminação da sala de Marcelo não está boa e eu vou oferecer para ele uma melhoria. Sabe, já chega com uma solução, uma coisa para... Solução para um problema que ele nem sabe que ele tem. Tentar assim, por que você não trabalha com isso aqui? Alguma coisa que você estudou, que está sendo um diferencial para você, que você está bom em qualquer coisa. Eu sempre... comento isso com os meninos do escritório, com o pessoal que me pergunta. Você tem que desenvolver alguma coisa. Sabe de onde eu tirei isso também? Do meu irmão. Meu irmão, sabe como ele conquistou muito cliente? Cozinhando. Ele é um excelente cozinheiro. Ele até brinca, se eu deixasse engenharia, eu ia ganhar muito mais dinheiro com cozinha. Porque ele é um cozinheiro praticamente profissional. Ele estuda, ele faz curso fora. Ele foi para a França, fez curso na maior escola francesa de culinária. Todos os lugares que ele viaja com foco em fazer um roteiro de cozinha, de aprender a cozinhar alguma coisa. E como é que ele fez isso na construção? Até hoje eu encontro colegas aqui que diziam, o Reinaldo ele me chamava para o canteiro e ele trazia um caldinho de feijão para mim, ele me oferecia um negócio, eu lembro como hoje. Ele sempre tinha um petisco ali para entregar. Ele começou a fazer almoço para os clientes dele, quando entregava apartamento, ele mesmo cozinhava. Aquilo fazia uma proximidade, um relacionamento. O segredo hoje é fazer relacionamento, cara. O segredo para você se dar bem no mercado, para você galgar o posicionamento que você quer, a carreira que você quer desenvolver, é criar relacionamentos verdadeiros, onde você sirva primeiro, de preferência. Sim. Então, eu acho que o grande segredo é esse, é chegar servindo a pessoa. O que é que eu posso fazer para ajudar? E não assim, tá aqui meu currículo e minha pretensão salarial é tanto, e como é que eu trabalho aqui? Quantos dias na semana e tal. Trabalho sábado. Entendeu? Então, assim, essa postura eu acho que faz diferença total no profissional, a conseguir se inserir naquele mercado que ele quer, né? Eu posso dizer para você que são profissionais que estão extremamente escassos no mercado. Quem tem uma postura, não precisa nem ser total nesse aspecto, mas que já se aproxime, ele vai conseguir. Eu posso dizer isso por estudo de caso, que eu vejo quando ele apresenta uma proatividade, fala esse cara vai seguir bem na carreira. Sabe um exemplo de hoje? O que aconteceu hoje? Eu tenho hoje um relacionamento muito forte. Eu alimento ele assim, falando digitalmente, pelo LinkedIn. Eu fui procurado por uma empresa que é inovadora aqui no Brasil, para eu ser parceiro deles na implantação de um sistema que é uma simulação de túnel de vento em estruturas.
ele está no meio termo ali. O túnel de vento, para você rodar um túnel de vento numa estrutura diferenciada, ele é muito caro. Vou dar um exemplo, sei lá, você vai pegar um prédio, aí a gente está falando de algo de fazer um túnel de vento de um prédio, aí algo em torno de 100 a 150 mil reais, um ensaio desse. Essa empresa, ela é de programadores brasileiros, cientistas de fluidos, e eles me procuraram para fazer uma parceria. E eu fiquei com isso na cabeça, eles me apresentaram o trabalho, eu estou avançando com eles. E hoje me procurou uma empresa grande de geração de energia para fazer uma análise de um sistema de painel de energia solar, uma estrutura que ela é uma estrutura assim, esqueci o nome do equipamento, tracker. Ela é uma estrutura que ela é mais inteligente, né? Ela busca o posicionamento, a estrutura metálica acompanha a luz e ela também ela faz o quê? Quando tem uma rajada muito forte, ela procura uma posição defensiva. E ela se posiciona também para poder evitar a rajada. E aí quando os caras começaram a falar isso, que a gente vai fazer um trabalho para eles de engenharia nessa área, automaticamente eu liguei aos caras da engenharia de túnel de vento. Eu falei, caramba, esses caras podem ajudar a gente. Então, eu já estou pensando em oferecer para eles o trabalho do pessoal do túnel de vento, que eu já estou ajudando também. Voltou lá atrás aquela história que nasceu, quando eu estou ajudando um amigo aqui, me beneficiei com isso, a empresa se beneficiou, é sempre procurando essas oportunidades. Sim. Entendeu? E tem que sempre estar atento, né? Você está atento a fazer essas conexões e ficar pensando. Então, já estou pensando aqui, eu vou ligar para o pessoal da simulação de túnel de vento, vou dizer, vamos oferecer aqui para esse pessoal, porque é muito importante a engenharia de vento para um caso desse aí. Sim, importantíssimo. Uma grande geradora de painel de energia solar, né? De fonte de... Cara, e o que é que você pensa para o futuro hoje? O que é que você tem previsão aí para a sua carreira? Qual sentido você quer tomar? Rapaz, a meta hoje, o que a gente está passando hoje é organizar a gestão do escritório, profissionalizar ela mais. Hoje mesmo a gente está passando por uma consultoria externa. O escritório ele é pequeno, né? Ele menor do que aquele que a gente quebrou junto lá. Só que eu quero ele muito organizado. A gente comenta assim, eu não quero batalhão de soldado aqui não. Eu quero só os atiradores de elite. Os camaradas que a gente faz projeto não com volume, mas com um nível de complexidade alto. A gente já vem conseguindo fazer isso, né? A gente entregou agora uma estrutura de reforço de um alto forno, de uma usina. Uma coisa de extrema responsabilidade. Quando a gente fala de reforço de alto forno, o alto forno de uma usina ela é determinante para a economia de um país. Quando o economista ele fica ligado, você tem ideia da importância disso. Quando fala assim, a Usiminas, por exemplo, a Usiminas vai desligar o forno 3. Isso é um indício que assim, eles estudaram e estão vendo um cenário muito ruim daqui a 2 anos, sabe? Para você fazer uma operação dessa, precisa de uma análise financeira e econômica muito robusta. Então, vira um indicador para a economia. Sim. Desligar ou ligar um alto forno. Não tinha ideia disso, não. Quando você fala assim, a Usiminas vai retomar o alto forno, é porque as ações sobem, o mercado fica aquecido, ele gosta disso, porque, caramba, o Brasil vai crescer. O Brasil está crescendo, porque a operação é muito complicada, muito onerosa, é muito cara fazer uma operação dessa. Então a gente participou recente de um reforço de uma estrutura de alto forno. Então qual é a minha meta do escritório, né, da empresa? É não aumentar o volume de trabalho, mas é qualificar o escritório para pegar obras mais relevantes, que deem mais margem e que tenham um grau de dificuldade maior, né, estruturas diferenciadas. Entendi. Ir para um outro patamar de complexibilidade, botar um posicionamento do escritório realmente de uma empresa especializada naquele assunto, que a gente sempre teve essa diretriz de não abrir para praticamente nada, a gente só faz metálica, e a gente estuda metálica, a gente respira metálico o tempo todo. Entendi. Para a gente realmente ser referência, a gente conseguir um posicionamento nacional nesse setor. Pô, cara, que fantástico. E
Para encerrar, que fantástico ter você aqui, que muito bom ter sua presença. Obrigado por ter aceitado aqui nosso papo. Se quiser mandar algum recado aqui para quem está nos assistindo, falar sua rede social, seu LinkedIn, passa aqui pro pessoal que eu acho que ficou bastante curioso, tá? Pode passar aqui seu Instagram, seu LinkedIn e algum recado do pessoal aí que quer conhecer mais seu trabalho. Eu quero agradecer, Marcelo, o seu trabalho. Parabéns mais uma vez. Eu estou à disposição de vocês. Eu fico muito feliz, tanto do seu trabalho quanto dos colegas que estão assistindo a gente aqui de Sergipe. Eu sou sergipano, então eu tenho uma paixão enorme por aqui. Eu queria voltar o mais rápido possível para cá, para tentar representar, assim, mostrar para os colegas assim que a gente não fica devendo nada para profissional de estado nenhum. A nossa formação é excelente. A gente não fica devendo nada em relação à formação acadêmica, em relação ao que a gente aprende, ao que a gente o que a gente tem capacidade de aprender. Eu sempre tinha essa vontade de tentar, olha, não é para ficar me esnobando, mas assim, cara, eu sou daqui, eu consigo fazer uma obra dessa. A Sergipe tinha a tradição de sempre contratar pessoas de fora para fazer coisas diferenciadas, que envolve inclusive a engenharia estrutural. Então eu sempre tinha esse desejo. Então eu estou muito feliz de poder voltar para Aracaju, estar desenvolvendo um trabalho que a gente tem... Hoje a gente tem reconhecimento mais fora daqui do que aqui. É verdade. E aqui também isso assusta um pouco o pessoal. O pessoal, esse camaradinho aí que não sei o que, o escritório que ganhou um prêmio muito importante e tal, o pessoal fica meio receoso, entendeu? Já fica achando que é mais caro e tal, já não quer muito negócio. Mas eu fico muito feliz, cara, de estar aqui, de receber seu convite, me coloco à disposição sua e de todos os colegas que estão assistindo a gente. O meu Instagram é o eng.ricardoalmeida. Eu tenho um canal no YouTube também da empresa, que eu faço as animações educativas que eu gosto demais, eu coloco lá. Cara, já lhe cortando, eu assisti aí. Vai lá. Essa daí, até eu fiquei... eu gosto, cara. Eu fiquei lá, pô, muito interessante. Me senti naqueles canais da Discovery, vai passando as animações. Eu gosto. Tô precisando organizar mais, sabe? Quando você falou que tem o tempo para dedicação, não, eu ainda... Porque eu tô consumindo muito tempo na gestão do escritório ainda, organizando ele para poder ficar mais livre aí para fazer esse trabalho. Então, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição dos colegas e é um prazer enorme estar aqui em Aracaju com você e com os colegas também. Estou à disposição de todos. Cara, valeu mesmo. Pessoal, e não perca aí, vai episódio ao ar toda terça-feira, tá? Fica ligado, vai no nosso Instagram, clica em seguir. Mais uma vez, clica no sininho aqui embaixo. Se você não clicou e ficou até o final, clica. Compartilha, tá? E se inscreve no canal. Queria agradecer a presença de todos vocês. E lembrando aqui, se quiser fazer parte aqui de um dos nossos quadros ou da nossa TV aqui, participar da nossa propaganda, fala conosco em uma das nossas redes sociais, que a gente vai estar entrando em contato aí, fazendo todo o apanhado geral do que fazer para fazer parte aqui do nosso quadro e da nossa TV, tá? Mais uma vez, brigadão, Ricardo. Valeu. Foi um prazer, Marcelo. Até a próxima.